Denisiane expõe uma troca de mensagens inesperada com Matheus Amaral, revelando um gesto surpresa que ele fez enquanto ainda estava em um relacionamento sério com Isabelle Nogueira. A influenciadora revela detalhes sobre o que aconteceu logo após o fim do BBB 24, levantando questões sobre as verdadeiras intenções de Matheus. Sejam bem-vindos ao Fofocas Absurdas. Revelação inesperada fez com que todos olhassem para o ex-BBB Matheus Amaral de uma forma completamente diferente. Até então, a imagem do gaúcho, com sua postura calma e aparentemente irrepreensível, estava intacta, como um homem romântico e dedicado ao relacionamento que construiu com Isabelle Nogueira, sua ex-noiva. Mas, como em todo grande drama, as coisas não são exatamente o que parecem. Em uma entrevista envolta em curiosidade e segredos não revelados, a influenciadora Denisiane, mais conhecida pelo público de reality shows, trouxe à tona algo que muitos não esperavam: uma mensagem. Uma simples, mas reveladora, mensagem de Matheus, que ela recebeu enquanto ele ainda estava comprometido com Isabelle. E foi exatamente essa mensagem, de maio de 2024, que se tornaria o estopim para uma série de desdobramentos. Na conversa descontraída com o apresentador Rodrigo Mussi, Denisiane revelou que o ex-affair, depois de terem trocado beijos e vivido um romance fugaz dentro da casa do Big Brother Brasil 24, a procurou em um momento muito peculiar, no dia do seu aniversário. Ela sorriu ao lembrar, mas o sorriso carregava uma mistura de surpresa e desconfiança. Não era uma atitude comum para alguém em um relacionamento sério. Ele não estava, segundo suas palavras, dando em cima. Mas a mensagem foi clara o suficiente para fazer com que Denisiane se questionasse sobre as verdadeiras intenções de Matheus. Ela contou, com uma calma carregada de respeito, que não respondeu à mensagem. Para ela, o gesto tinha mais a ver com uma necessidade de reafirmar algo que ele já sabia, mas que talvez não tivesse completamente internalizado. Afinal, ele estava em um relacionamento com Isabelle, e Denisiane sentia que, por respeito a ambos, aquele contato deveria ser ignorado. Algo que, ao relembrar, ela parecia não se arrepender. Mas ainda assim era impossível não refletir sobre o porquê de Matheus ter feito aquilo, em um momento em que todos acreditavam que ele e Isabelle estavam construindo um futuro juntos. A revelação de Denisiane, por mais que impactante, não era o fim da história. Um mês depois, a mídia ficou em silêncio enquanto Matheus e Isabelle davam declarações evasivas sobre o estado do relacionamento deles. Mas a verdade estava prestes a vir à tona. Em uma entrevista para o Léo Dias TV, Matheus finalmente se abriu sobre o que realmente havia acontecido entre ele e Isabelle, admitindo que, por mais que tivessem tentado, as diferenças eram grandes demais para serem superadas. Ele falou de uma maneira sincera, mas com um olhar distante, como se o peso das palavras ainda estivesse em processo de aceitação. O que vivemos foi único, e eu sempre vou respeitar a Isabelle. Ela é uma mulher incrível, com quem vivi momentos maravilhosos, disse Matheus, tentando capturar a essência do que havia sido o relacionamento, mas ao mesmo tempo revelando uma desconexão que havia se formado entre eles. A cultura, as agendas conflitantes e o novo ritmo de vida que ele estava vivenciando, depois do Big Brother, criaram uma muralha invisível que separou o casal de forma irremediável. A forma como Matheus se expressava, sem esconder o desânimo, deixava claro que o fim do relacionamento não havia sido fácil, mas ele parecia buscar uma explicação para si mesmo, como se estivesse tentando dar sentido àquela decisão que, no fundo, parecia mais uma fuga do que uma escolha definitiva. Ele dizia que preferiram terminar antes que se desgastassem, antes de chegarem a um ponto de não ter mais retorno. E, mesmo com todo o respeito que expressava por Isabelle, era claro que o relacionamento deles não resistiu às tempestades internas que começaram a se formar muito antes do término. Enquanto Matheus tentava buscar compreensão,
Denisiane, ao contrário, ficava cada vez mais intrigada com o comportamento dele. Afinal, ela sabia o que ele fez quando ainda estava com Isabelle, e isso a fazia questionar a verdadeira natureza do homem que muitos viam como um príncipe encantado. As reviravoltas estavam apenas começando, e o público, sedento por mais respostas, começava a entender que por trás das câmeras e dos discursos bonitos, existia uma complexidade de emoções e decisões que nem todos estavam prontos para desvendar. Com o silêncio de Isabelle após o término, o enigma se aprofundava. Havia mais por trás das palavras e gestos de Mateus do que ele estava disposto a revelar. E a história que parecia simples, com um término amigável, começou a se transformar em uma narrativa cheia de segredos, reviravoltas e dúvidas que provavelmente nunca teriam respostas definitivas. A única certeza era a de que, após aquela entrevista de Denisiane, nada seria mais como antes. Menina, o que acha dessa situação? Até onde o respeito ao outro deve ir em um relacionamento, especialmente quando os sentimentos estão em jogo? Será que é possível preservar a honestidade e os limites? Ou às vezes a tentação de buscar algo fora do relacionamento acaba falando mais alto? Reflita sobre as escolhas e atitudes de cada um, porque no fim das contas, cada gesto pode mudar completamente o rumo de uma história. Não perca o próximo capítulo dessa trama cheia de mistérios e revelações. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para não perder os próximos babados e fofocas dos famosos. Muito obrigada pela sua atenção e sejam bem-vindos ao Fofocas Absurdas.